Pedro era aquela pessoa, aquele discípulo difícil de se lidar. Sabe aquela pessoa que é difícil de você lidar com ela no dia a dia? Pedro era assim. Mas Jesus chamou ele porque queria mostrar pra gente hoje que ele consegue lidar com esse tipo de personalidade também. Por mais difícil que seja, você vê que lá em Mateus, no capítulo 16, Pedro é elogiado e ele é excomungado praticamente. Porque quando Jesus pergunta quem eles dizem que ele é, Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus pega e fala para ele: nossa, bem-aventurado você é, Simão Bar-Jonas, que quem te revelou isso não foi a carne, mas foi meu Pai que está nos céus. Olha que interessante. Mas no mesmo capítulo, lá na frente, quase no fim, Jesus pega e fala para eles que ele vai ter que ser entregue aos seus inimigos ali, que ele vai ser crucificado e morto, e depois ele vai ter que ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro, só ouvindo sobre a morte, chamou Jesus e falou: não faz isso não vai fazer isso com você mesmo, você tem poder, para que vai deixar eles fazerem isso? E Jesus fala assim para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque você só compreende as coisas que são dos homens, mas não compreende as coisas que são de Deus. Então é você, sou eu. Muitas vezes a gente faz coisas que é só da carne, mas Deus, ele está comprometido em te entender, porque ele te criou assim, ele tem um plano, ele sabe o que está fazendo. Então quando acontecerem coisas difíceis, você se volta para Deus, pede perdão, pede inteligência e sabedoria para que você não volte a cometer e faz a sua parte. Porque a tentação é como diz lá em Gênesis: o pecado, ele jaz na tua porta, cabe a você dominá-lo, cabe a você dizer não, porque o pecado sempre vai estar ali à sua disposição. Então, lá no fim, quando Jesus ressuscita, chegam primeiro as mulheres lá, né? Maria Madalena e assim por diante. Aí o anjo fala assim: Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou, olha aqui o lugar onde ele estava. Aí ele diz assim: vai lá agora e diz aos discípulos de Jesus e a Pedro também isso e isso. Você entendeu? Porque Pedro já tinha negado Jesus, ele no mínimo estava quase a ponto de fazer besteira, assim como Judas fez, e no entanto, eu acredito que ele com o coração arrependido clamou a Deus misericórdia e perdão. Eu acredito nisso. E aí o anjo disse: diz aos seus discípulos e a Pedro também. E é assim com você hoje. Deus, ele fala assim: chamem todos os meus santos, chamem todos esses que estão de pé e não estão caídos, chamem todos esses que anunciam o evangelho e são os guerreiros do meu exército, mas chama também aquela minha ovelha que está com dificuldade, que negou meu nome, que errou, que caiu. Chama ela porque ela também faz parte do meu exército. Deus fala assim com você hoje: